Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal da Studio Excel. No dia de hoje vamos aprender a fazer um cálculo de potenciação no Excel, aquele famoso cálculo de matemática, onde nós temos alguns exemplos básicos, como 5 elevado na 3, que é igual a 125. Fazendo numa fórmula de maneira simples, rápida. Bora lá? Então pessoal, estamos aqui na tela do Excel, onde nós, em primeiro momento, vamos relembrar aqui como um cálculo de potência ele é composto. Então eu trouxe aqui um breve relato aqui, no exemplo de 5 elevado na 3 igual a 125. Aqui é importante a gente destacar o que cada número significa dentro da potência. Então a potência ela é composta por 3 exemplos aqui, que é a base, que é o valor principal aqui, o valor que eu vou elevar através do expoente. Então, o meu segundo item da potência ele é o expoente, e ele nada mais é do que a identificação de quantas vezes o meu número da base será multiplicado por ele mesmo, que é o valor informado no expoente. Tendo assim, então, o cálculo de potência 125, ou o resultado, como você achar melhor, tá? Então, aqui é um exemplo bem didático de como o cálculo de potência se comporta dentro da matemática, e nós vamos agora aprender a utilizar esse mesmo cálculo dentro do Excel de duas maneiras, utilizando fórmula e também sem utilizar a fórmula. Dentro do Excel a gente tem a opção de utilizar a fórmula de potência, mas nós também conseguimos fazer esse exercício sem utilizar essa fórmula. Então, vamos primeiro aprender a fazer sem fórmula. Vou vir aqui. Então eu tenho aqui uma tabela onde eu elenquei aqui uma coluna com a minha base, a minha segunda coluna com o expoente, seguindo a mesma lógica que eu demonstrei aqui anteriormente no exemplo, onde está cada valor. E a minha potência então vai ser a minha utilização aqui de sinal de igual, onde o quê? A minha base eu quero elevar no expoente 2 nesse caso. Então, na potência, eu utilizaria ali o expoente 2, eu multiplicaria 8 por 8. Dentro do Excel, eu tenho o sinal de acento aqui, que eu posso simplesmente informar que eu quero fazer esse cálculo vezes o expoente. Então, eu seleciono aqui o meu expoente 2, posso escrever o valor do expoente dentro da minha fórmula, ou eu posso referenciar células, caso eu tenha o expoente como uma referência. Pressiono Enter, e ele já vai multiplicar, então, 8 vezes 8, me trouxe 64. Aqui eu tenho uma base 10 no expoente 4, então ele vai multiplicar por 10 4 vezes. Vou aqui arrastar a minha fórmula até o final. Então eu fiz 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, e cheguei num valor aqui de 10.000 de potência, apenas utilizando o acento circunflexo. Então, esse é um exemplo bem simples aqui de utilizar o cálculo de potência, para evitar de usar calculadora, dependendo de onde você estiver, ou o exemplo que precisa fazer. Com o computador, rapidamente, você consegue ter esses valores. Posso, por exemplo, ter aqui, posso encontrar em alguns momentos o cálculo de expoentes um menos o outro, por exemplo. Por exemplo, assim, eu posso identificar 4 menos 1 em algum momento. Deixa eu só confirmar aqui, botar em modo texto. Um exemplo assim do expoente. Quando eu for representar aqui na fórmula, eu vou ter que elevar, abrir parênteses e digitar o valor 4 menos 1, ou referenciar caso eu tenha duas células com aquele valor. Nesse meu caso, como 4 menos 1 está na mesma célula, eu preciso digitar manualmente aqui para identificar que esse valor é 4 menos 1. Nesse caso, ele vai então elevar o meu valor de base 10 na 3, trazendo então o resultado de 1000. Nosso segundo exemplo, então, que é utilizando a fórmula do Excel. Essa fórmula é encontrada aqui dentro da biblioteca de funções em matemática e trigonometria, e ela se chama potência. Posso selecionar ela por aqui, eu vou abrir por aqui mesmo para trazer os argumentos, e eu tenho o argumento de 2 itens obrigatórios, que é o que? O num. O num, em outras palavras, é a minha base, Até o próprio Excel ele diz aqui que é o número de base, qualquer número real. Então eu vou informar aqui
a minha base no num, e a minha potência, que é o meu resultado, ele é para ser informado o expoente para qual a base é elevada. Então eu vou selecionar nesse meu segundo item, o item do expoente. E ele já vai me trazer aqui, resumidamente, o valor que essa potência vai resultar. Vindo aqui, Ctrl C aqui, vamos replicar a fórmula para todos. Eu observo que os valores, tanto com fórmula e sem fórmula, acabaram sendo os mesmos, pois o cálculo de potência ele foi igual, embora de maneiras diferentes. Então, eu tenho a opção de fazer sem fórmula, fazer com fórmula, e também aqui, caso eu precisasse reduzir um valor de expoente por outro, eu posso aqui abrir parênteses, vamos fazer aqui um exemplo na célula, fazer 4 menos 2 e fechar parênteses. Ele já me traz também o resultado aqui elevado na 10 vezes 10. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Aproveite, se inscreva em nosso canal e deixe o like nesse vídeo.